Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana e estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de, este ano de 2019, estarmos lendo todo o Novo Testamento. E Deus colocou esse propósito no coração da nossa pastora e está sendo cumprido de uma forma brilhante. Deus já tem falado aos nossos corações nesses primeiros dias. Hoje compete a nós compartilhar com os irmãos o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O capítulo 7 encerra o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5. E Jesus encerra o Sermão do Monte, esse que é o maior de todos os sermões registrados em Mateus, falando de relacionamento. Jesus encerra falando especificamente sobre o ato de julgar. É interessante que Jesus aqui apresenta três formas de julgamento: o julgamento que se faz de si mesmo, o julgamento que se faz sobre os outros e o julgamento de Deus sobre nós. Vale a pena levar em consideração que os judeus, principalmente os escribas e os fariseus, eles estavam acostumados a julgar as pessoas de forma errada, julgar o comportamento das pessoas de forma equivocada, porque esse julgamento era feito com base na sua própria justiça, uma justiça que era falha. Eles apontavam os erros das pessoas sem nenhum amor, sem nenhuma misericórdia para com as pessoas, apenas para mostrar a sua própria justiça, para mostrar os seus próprios acertos em detrimento dos erros alheios. Era esse tipo de julgamento que Jesus condenava por parte dos fariseus. É importante lembrar que Jesus aqui não está proibindo ninguém de julgar ninguém. Muita gente lê esse texto bíblico e diz que aqui é uma proibição bíblica de julgar qualquer pessoa, que ninguém está apto para julgar ninguém, ninguém pode fazer nenhum julgamento sobre nenhuma pessoa. A Bíblia proíbe isso. Não é verdade. Jesus não está proibindo de julgar, e o próprio contexto vai nos mostrar isso. Na verdade, a fé cristã, ou o amor cristão, ele não é cego, não é incapaz de perceber erros e os defeitos e as falhas das pessoas. Pelo contrário, ele é capaz de enxergar esses erros e defeitos e corrigi-los com misericórdia e com graça. Vamos então ao primeiro julgamento. Lendo o versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 7 de Mateus, nós vamos enxergar um princípio importantíssimo na palavra de Deus. O princípio de que o julgamento ele deve começar a partir de nós mesmos. E há pelo menos três razões para isso. A primeira razão é porque um dia nós também seremos julgados pelo Senhor. Os fariseus, os escribas, ao fazerem seus julgamentos precipitados, talvez não se lembrassem disso, de que um dia eles também estariam diante do Senhor. E nós temos que levar em conta isso. Um dia nós estaremos diante do Senhor e seremos julgados pelo Senhor. O apóstolo Paulo ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele conclui dizendo: porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos condenados pelo Senhor. A segunda razão pela qual nós devemos julgar a nós mesmos é pelo fato de que nós estamos sendo julgados todos os dias no presente. Nossas atitudes, nossos gestos, nossa forma de andar, de falar, de vestir, nosso modo de ser está sendo avaliado. As pessoas nos julgam todo momento, em todos os lugares. E o Senhor Jesus ele nos adverte dizendo: olha, o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente vos medirão a vós. É disso que eu tenho que ter, é isso que eu tenho que ter em mente, é disso que eu tenho que tomar conta. Se o meu julgamento é feito sem misericórdia, o julgamento que se fará sobre mim é um julgamento sem misericórdia. Se o meu julgamento é sem amor, o julgamento que se fará sobre mim também é sem amor. Jesus está dizendo: olha, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, perdoai para que sejais perdoados, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É a lei da semeadura, meu irmão. E a terceira e última razão para julgarmos a nós mesmos é o fato de que somente quando tivermos uma visão clara de nós mesmos é que nós podemos ajudar os outros, ou que nós podemos julgar os outros. Jesus ele disse assim: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão.
Se não somos capazes de encarar os nossos próprios pecados com honestidade, confessando-os diante de Deus, abandonando-os, de forma nenhuma poderemos ajudar os nossos irmãos. Continuaremos cegos, seremos como os oftalmologistas cegos tentando fazer cirurgia no olho do outro. Isso de forma alguma poderia dar certo. Quando falamos do julgamento que se faz sobre si mesmo, temos que levar em conta o perigo que há de nós podermos incorrer em dois extremos. O primeiro extremo, que deve ser evitado, é o extremo de se fazer um julgamento superficial da sua própria vida. Um julgamento que não é muito honesto, que não é muito sincero. Muitas vezes nós não temos um conhecimento da palavra do Senhor, nós apenas passamos o olho sobre ela e queremos com isso achar que estamos nos avaliando de forma correta diante da palavra do Senhor, e isso não é a realidade. O apóstolo Tiago, ele diz assim, que aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não a pratica, ele é semelhante a alguém que contempla o seu rosto no espelho, mas logo ao sair dali ele já se esquece de como era. Foi apenas uma rápida olhadinha no espelho. E tem muita gente fazendo isso com a palavra do Senhor. Tiago diz que aquele que ouve a palavra e guarda, tenta cumprir, vivê-la, aplicá-la à sua vida, o operoso praticante, esse é bem sucedido em tudo que realiza. O autoexame é exatamente isso, se colocar diante da palavra do Senhor e ver nela um espelho no qual os seus defeitos são apresentados e você busca corrigi-los a cada dia. O outro extremo que deve ser evitado é exatamente o fato de nós mergulharmos muito nesse autoexame e chegarmos ao ponto de enxergarmos somente as nossas falhas, somente as nossas fraquezas, somente os nossos erros, e sermos incapazes de olharmos para Cristo. Aí começam as autoacusações, nos acusamos constantemente, como se não bastasse o próprio diabo a nos acusar, nós também passamos a nos acusar todos os dias diante de Deus. E ficamos incapazes de olhar para Cristo, em quem há perdão, em quem há redenção. Se houve arrependimento, se houve um pedido de perdão sincero, um coração quebrantado diante de Deus, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem nos perdoa das nossas iniquidades. Portanto, depois de se fazer um julgamento com honestidade diante de Deus e de remover aquilo que nos cegava, aí sim estaremos aptos a poder ajudar os nossos irmãos, a julgar os nossos irmãos com amor, com misericórdia, diante de Deus e diante da palavra do Senhor. O segundo julgamento, descrito aqui no texto do capítulo 7, é o julgamento que se faz sobre os outros. Está no versículo 6 do capítulo 7. Jesus diz: Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços. Aqui Jesus nos chama a atenção para o fato, irmãos, de que nem todos que estão dentro da igreja são ovelhas. Nem todos são ovelhas. Existem lobos, existem porcos, existem os cães. E o que Deus colocou em nossas mãos é santo, é sagrado. Deus nos deu a pérola de grande valor, que é a sua palavra, que é o Evangelho, que é a palavra do reino. E nós, como dispenseiros dessas coisas, devemos ter o discernimento, a compreensão correta de com quem nós vamos compartilhar esses tesouros de Deus. É preciso ter o discernimento para podermos identificarmos essas pessoas e tratarmos de acordo com a necessidade e a condição espiritual de cada uma destas pessoas. A primeira coisa que o cristão sábio deve fazer é analisar essas condições, as condições do coração de cada uma dessas pessoas, para aí sim poder compartilhar com elas as pérolas preciosas que são as verdades de Deus. Pois do mesmo modo como Jesus não tem a intenção de desestimular a disciplina no meio da igreja e nem desestimular a autodisciplina, ele também aqui não tem a intenção de alimentar a ideia de que a paciência com aqueles que são seguidores do erro seja algo infinito dentro da igreja. Talvez agora a pergunta que surge é: como posso então discernir? Como posso ter essa compreensão, esse discernimento do coração das pessoas para poder compartilhar com elas ou não as verdades de Deus? Como vou saber quem só quer escarnecer, só quer zombar, só quer se desfazer daquilo que é sagrado, que é santo?
Jesus ele nos dá aqui os recursos necessários. Há pelo menos 2 recursos importantes nesse texto. Do versículo 7 ao versículo 11, ele trata do recurso da oração. Apesar desse texto estar inserido nesse contexto e parecer que ele está inserido de forma incorreta, ele não está inserido aqui de forma equivocada. Jesus inseriu de forma correta esse texto aqui, exatamente para nos mostrar que somente através de uma vida de oração, de pedir, de buscar, de bater, é que nós vamos receber dele sabedoria, discernimento, a compreensão exata, para podermos entendermos o coração das pessoas e compartilhar ou não com elas as verdades de Deus. O apóstolo Tiago, ele diz, olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Peça ao Senhor, Ele dá. Ele diz, se você pedir, você vai receber. Se você bater, vai ser aberto para você. Se você buscar, você vai encontrar. Deus é bom, irmãos, e Ele está disposto a nos atender quando buscamos conforme a sua vontade. Então o primeiro recurso é a oração, é uma vida de oração. E o segundo recurso está no versículo de número 12. Ele diz, porque tudo quanto quereis que as pessoas vos façam a vós, assim fazei-o vós também a elas, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a regra de ouro, esta é a regra áurea do relacionamento, é o princípio norteador. Fazer aos outros aquilo que eu quero que seja feito a mim, tratar os outros do modo como eu quero ser tratado, exercer amor como eu quero ser amado, exercer misericórdia como eu quero que se exerça misericórdia para comigo. Essa é a ordem de Jesus, quando ele diz, olha, o que você quer que os outros façam por você, seja isso que você faça, é isso que você deve fazer por elas, pelas outras pessoas. Parece até aquele texto quando chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Ele disse, amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, que é semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então este é o princípio norteador de todo relacionamento cristão. É isso que vai nortear o meu relacionamento com o irmão, principalmente na hora de fazer qualquer tipo de julgamento acerca do meu irmão. Nesse texto, Jesus não somente nos apresenta os recursos necessários para fazermos o julgamento, como também nos dá a base para esse julgamento. E a base para esse julgamento está exatamente nas 2 ilustrações que estão descritas dos versículos 13 a 20 do capítulo 7 de Mateus. A primeira ilustração trata de 2 portas que levam a 2 caminhos, com transeuntes diferentes, que conduzem a destinos diferentes. A porta estreita, que conduz a um caminho apertado, onde poucos andam por ele, mas que conduz à vida eterna, que conduz à salvação. A porta larga, que conduz a um caminho espaçoso, onde muitos andam por eles, mas que conduz à perdição. A porta larga é símbolo de todas essas facilidades que o mundo oferece às pessoas. A porta estreita é a porta onde se exige renúncia, onde se exige o deixar de muitas coisas, o abandonar de muitas coisas para servir a Deus, o perder por amor a Cristo, o abrir mão por amor ao Senhor. E a pergunta que se faz é, a nossa conversão a Cristo nos custou alguma coisa? Nos fez deixar e abandonar alguma coisa? Porque se a resposta é negativa, isso significa que a nossa profissão de fé, ela não foi aquilo que Deus esperava que ela fosse. Muitos estão querendo servir a Cristo, mas estão no caminho largo. Muitos estão querendo servir a Cristo, mas não querem abrir mão da vida fácil que levam diante do mundo e das suas paixões. Não se pode trilhar os 2 caminhos. A outra ilustração que o Senhor nos traz são das 2 árvores. Jesus começa dizendo, olha, há muitos lobos no meio de vocês. Há muitos lobos travestidos de ovelhas, disfarçados de ovelhas. Cuidado para que eles não enganem vocês. Mas o pior do que ser enganado é enganar a si mesmo. É estar enganando a si mesmo. Jesus diz, observe as árvores. Tudo na natureza se reproduz de acordo com a sua espécie. E no reino espiritual não é diferente. A árvore boa, ela produz fruto bom. A árvore ruim, a árvore má, ela produz fruto mau.
E é pelo fruto que se conhece a árvore. Quem de fato se converteu a Cristo, quem de fato entregou sua vida a Cristo, teve sua vida mudada, produz agora frutos que são chamados pela palavra como frutos dignos de arrependimento, que demonstram uma vida de arrependimento. Se alguém se converteu a Cristo, mas não houve mudança nenhuma em sua vida, em seu caráter, em seu comportamento, em seu modo de viver, essa pessoa precisa rever a sua conversão a Cristo. É pelo fruto que se conhece a árvore. É pelos atos, pelas atitudes praticadas que a gente sabe se houve ou não uma verdadeira transformação. E por fim, o último julgamento, o julgamento de Deus sobre nós. O teste final, meu irmão, não é o que eu penso sobre mim, não é o que os outros pensam sobre mim, mas é aquilo que Deus dirá sobre mim. Jesus disse, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós temos pregado em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome realizamos muitos milagres. Então essas pessoas vão ouvir de Jesus a seguinte frase, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Um dia estaremos diante do Senhor, e o que Ele dirá sobre nós? A única forma de ser aprovados nesse último teste é fazer a vontade de Deus, é viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. A maior prova de uma fé verdadeira e genuína está em uma vida de obediência a Deus e de obediência à palavra do Senhor. E é uma obediência que não consiste em palavras, em dizer. A gente costuma julgar as pessoas pelo que elas dizem ser, pelo modo como elas falam. Prega bem, ensina bem, ou canta muito bem. Mas não é isso. São as atitudes dessa pessoa, em acordo com a palavra do Senhor, é que vai determinar se a fé dessa pessoa é de fato uma fé genuína. E Jesus conclui com uma parábola. Ele diz que 2 homens edificaram uma casa. Um ele chama de sábio, o outro ele chama de inércio, de louco, de insensato. O primeiro edificou sua casa, mas fez o alicerce da casa, cavando de forma profunda e firmando-o sobre a rocha. O outro simplesmente firmou o alicerce, a base da casa, sobre a areia. As 2 casas foram testadas, as 2 casas foram provadas. Os ventos vieram, os rios subiram, as chuvas desceram, o vento veio de ímpeto contra aquelas 2 casas. A primeira casa manteve-se firme, edificada sobre a rocha. A segunda casa, edificada sobre a areia, caiu, e grande foi a sua destruição. O Senhor Jesus aqui, Ele faz exatamente a aplicabilidade da palavra, quando Ele diz assim, olha, eu comparo aquele que ouve a minha palavra e a pratica ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele ouviu a minha palavra, ele praticou a minha palavra, então ele vai permanecer firme. Eu comparo aquele que ouve a minha palavra, prega a minha palavra, ensina a minha palavra para os outros, mas não vive a minha palavra, ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. No momento da tempestade, no momento da prova final, essa casa ruiu, essa casa caiu, e grande foi a sua queda. Não se engane, meu irmão. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve está em uma vida de obediência à palavra de Deus, em se viver conforme a palavra do Senhor. E quando Jesus termina o Sermão do Monte, todos estavam olhando para Jesus impressionados. As multidões, diz a palavra do Senhor, estavam atônitas olhando a Jesus, admiradas com o ensino, com a forma como Jesus os ensinava, porque ensinava com autoridade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ficar firmes na palavra do Senhor. Um grande abraço. Amém.